Fala aí, meus queridos, professor Everton aqui para mais uma aula de física. E a aula de hoje nós vamos estudar a associação de resistores. Esse conteúdo é um dos mais cobrados no Enem. Todos os anos tem uma questãozinha lá de circuito que envolve a associação de resistores. Então, se você vai tentar o Enem e também pensa em fazer algum vestibular tradicional, a associação de resistores você tem que saber de tudo. Então, vamos lá aprender esse conteúdo. Resistores, né? Então, se nós vamos estudar a associação de resistores, nós temos que entender bem o que são resistores. E nós já vimos, né? Agora, relembrando, os resistores, eles são elementos no circuito que servem para você transformar energia elétrica em energia térmica, o chamado efeito Joule. E aqui nós temos, ó, o desenhozinho de um resistor. E essa daqui, ó, aqui o desenho dele, ó, aqui a figura, né, de um resistor e a representação dele aqui dessa forma aqui, ó. Tudo bem, meus queridos, nós podemos associar resistores de três formas. São associações em série, em paralelo e uma associação mista de resistores. Então nós vamos estudar cada uma aqui, ó. O resistor, como eu disse para você, ele transforma energia elétrica em energia térmica. Então isso é usado aonde? Se você usa aí chapinha, vai esticar aí seus cabelos, o secador, né, que eles aquecem, né, um aquecedor também, chuveiro elétrico, tranquilo? Então esses elementos aí no circuito servem para isso. O que acontece? A corrente elétrica, quando ela flui em um circuito e ela passa por um resistor, ocorre essa transformação da energia elétrica em térmica. Um exemplo aqui, ó, aquelas lâmpadazinhas incandescentes. Elas aquecem também, né, claro, e devido ao seu filamentozinho aqui, ele fica ali negro ao rubro, né, ao ponto de iluminar, né? Chega aí a iluminar com essa carcaçazinha aqui, né, o filamentozinho lá de tungstênio. Então, meus queridos, nós temos aqui, ó, uma pilha, que é uma diferença de potencial, representado pela letra U. Então, quando nós temos uma diferença de potencial, nós vamos ter uma corrente fluindo no circuito, uma correntezinha aí, né? E aí essa correntezinha, ela vai alimentar esses resistores. Poderia ser aqui um ferro elétrico, um secador. Então, aqui nós temos uma associação em série. Por que essa associação aqui ela é em série? Porque a associação em série ela é definida assim, ó. Nós vamos ter uma corrente devido aqui a essa DDP, uma corrente fluindo aqui no circuito, corrente I, nesse sentido, porque a corrente flui do positivo para o negativo, corrente no sentido convencional, e ela vai passar aqui por esse resistor 1, resistor 2, resistor 3, chegando aqui, ó, e passando novamente pelo gerador, né, que nesse caso aqui é uma pilha, e vai continuando aqui o circuito, alimentando aqui esses três resistores. E a associação de resistores em série, quando a corrente ela não se divide, ó, perceba que a mesma corrente, ó, vai passar por todos esses resistores. Olha as características de um resistor em série, ó. A corrente ela é a mesma em todo o circuito. A corrente vem e passa por um resistor, pelo outro, e não se divide. Então a corrente ela é sempre a mesma no circuito. Então aqui, ó, DDP, diferença de potencial, passa aqui, ó, por um resistor 1, passa pelo resistor 2 e passa pelo resistor 3. Então nós temos aqui uma associação em série, a corrente ela não se divide. Outro detalhe, outra característica do resistor em série, né? Associação de resistores em série, ó. A DDP, a diferença de potencial aqui total, ela é igual à soma das DDPs aqui nos terminais do meu resistor. Veja aqui, ó, eu tenho a DDP 1, aqui eu tenho a DDP 2, que está aqui, ó, nesses terminais, e aqui eu tenho a DDP 3, fechando aqui, ó, o circuito entre o ponto A e o B. A soma dessas três DDPs vai dar a minha DDP total. Então perceba, na associação em série nós temos a corrente ela é a mesma no circuito e a DDP total ela é a soma das três diferenças de potenciais. Então, um exemplo, ó, se eu tenho que essa DDP aqui é de 10 volts, essa daqui ela é de 3 volts e essa daqui ela é de 5 volts, a DDP total ela é a soma. 10 com 3, 13, com 5, 18 volts. Então, seria aí a DDP total, certo? E, meu querido, ó,
A resistência equivalente. Agora, para nós calcularmos, essa parte aqui é super importante, a resistência equivalente. Aqui eu tenho, imagine uma lâmpada, outra lâmpada e outra lâmpada aqui, a 1, a 2 e a 3. Essas três lâmpadas elas estão iluminando. E se eu pegar uma lâmpada aqui, que ela seja equivalente em potência a essas três, ou seja, uma só vai iluminar como se fosse essas três. Então, o resistor equivalente, ele é equivalente em potência, certo? Então, o resistor equivalente, ele é como se fosse esses três resistores agora sendo um só. Equivale em potência, resistor equivalente. E como é que nós calculamos esse resistor equivalente? Você nessa seguinte equaçãozinha aqui, ó. Resistor equivalente, ele é a soma do resistor 1 mais o resistor 2 mais o resistor 3. Isso aqui, ó, é o resistor equivalente em série. Então aqui, ó, eu tenho um resistor, um exemplo de 2 ohms, resistor 2 de 3 ohms e o resistor 3 de 5 ohms. O resistor equivalente, ele é a soma dos três resistores. Isso em série. Você soma 2 com 3, 5, com 5, 10 ohms. Então isso daqui é a resistência equivalente em série. Como foi que se chegou nessa equação aqui, ó? Nós temos que a DDP total é a DDP1 mais a DDP2 mais a DDP3. E nós sabemos, né, pela primeira lei de Ohm, que U é igual a R vezes I. Então, se eu pegar a DDP total aqui, ó, ela é R, vai ser o quê? O resistor equivalente vezes a corrente, ó, vai ser R vezes I. O resistor equivalente, isso aqui é a DDP total no circuito, ó, ele pega aqui a resistência equivalente dos três e multiplica pela corrente que está passando, que é I. A corrente aqui alimenta o circuito, ela é o I nos três resistores, ó. Então, vai ser igual a DDP1, DDP, resistência vezes a corrente, então vai ser quem? O resistor 1. Então, essa DDP aqui, 1 aqui, ó, ela vai ser o resistor 1 vezes a corrente que está passando, que também é o mesmo I, ó. No resistor 2, aqui, a DDP2 vai ser, então aqui mais da fórmula, DDP2, resistor 2, vezes a corrente que está fluindo no circuito, que é I, mais DDP3, resistor 3, vezes a corrente que está fluindo no circuito. Se nós colocarmos aqui, ó, resistor equivalente vezes o I, e aqui temos o I nos três membros aqui, ó, então a gente pode botar o I em evidência. E aqui parênteses, né, resistor 1 mais resistor 2 mais resistor 3. Então, ó, tem o I de um lado e o I do outro, se a gente passar dividindo vai cancelar, né? Cancelando aqui, nós temos que o resistor equivalente, ele é a soma, ó, resistor 1 mais 2 mais o 3. Então, aí nós temos o resistor equivalente em série. Então, simples assim, soma, né? Vamos lá. Aqui nós temos, ó, um exemplo do circuito em série. Aquelas lâmpadazinhas ali, quando você fazia um circuito, várias lâmpadas aí colocadas em série. Nós temos um exemplo nas festas de São João, né? Então, ó, veja aí o circuito, ó, em série ele é dessa forma. Nós temos um fio e ali aquele fio vai passar a corrente por todos esses resistores. Nesse caso aí são lâmpadas. Agora, tem um detalhe, meu querido. Tem um detalhe. Se um resistor desse daí, se um resistor, por exemplo aqui, ele queimar, digamos aqui, ó, nós temos aqui os pisca-pisca, né? Se um daqui queimar, os outros eles irão apagar. Aqui, ó, se esse resistor aqui queimar, um exemplo, o filamento ele se romper, a corrente ela já não vai passar pelos outros, porque o caminho aqui ele é o mesmo, ó. Então, se aqui rompeu, não vai passar. Se uma lâmpadazinha ali queimou, não vai passar para alimentar os outros. Então, é por isso que quando uma lâmpadazinha aqui do pisca-pisca queima, não vai mais alimentar os outros. Aqueles vários outros pisca-pisca, né, aquelas lâmpadas ali, elas vão parar de iluminar. Tranquilo? Aqui, ó, se esse filamento aqui romper, não vai mais acender esse outro aqui. Certo? Ligação em série. Vamos aqui para uma questão. A diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de dois resistores de resistência 10 e 100 ohms é 220. Então ele disse aqui, ó, a diferença de potencial entre os extremos. Nós temos aqui, eu vou tentar desenhar aqui o circuito, ó.
nós temos um resistor em série de 10 com um resistor de 100. Então aqui, ó, 10 ohms com um resistor de 100 ohms. Ele disse que a DDP era 220 volts. Então, ó, a diferença de potencial, né, entre os extremos da associação em série de dois resistores de resistência 10 e 100 ohms é 220. Qual a diferença de potencial entre os extremos do resistor de 10? Então, ele quer a diferença de potencial, ó, entre desse resistorzinho aqui, ó. Então, ele quer saber qual é essa diferença. Vou chamar aqui de I1. Qual o valor dessa DDP no resistor de 10? Nós sabemos que a DDP total ela é a soma dessas duas DDP aqui, né? Então, eu tenho que saber qual o valor dessa para responder a questão. Então, vamos lá, meu querido. Eu posso descobrir aqui, primeiro, a corrente que está fluindo aqui no circuito. Porque para eu saber a DDP, nós sabemos que a DDP é a resistência vezes a corrente. Primeira lei de Ohm, né? U é igual a R vezes I. O R eu tenho, ó. Tá aqui o resistor. Se eu tiver a corrente passando aqui no circuito, eu achei o valor dessa DDP I1, né? Então vamos lá, como calcular? Vou ter que calcular primeiro, ó, o resistor equivalente para eu poder fazer de toda a associação. DDP total é igual ao resistor equivalente vezes a corrente. A DDP total é de 220 volts. O resistor equivalente, perceba que aqui está em série, ó. Então o resistor equivalente ele é a soma 10 mais 100, 110, vezes o I. Isolando aqui, o I ele vai ser igual a 220 dividido por 110. O I vai ser igual, corta aqui, 22 dividido por 11 dá 2 amperes. Então a corrente que está fluindo aqui no circuito, ela é uma corrente de 2 amperes. Então a que vai passar aqui, ó, 2 amperes. Então qual é o valor dessa DDP? É o valor da resistência aqui, que é 10, vezes a corrente que vale, a corrente que está passando aqui é 2 amperes. Então a DDP ela vai ser igual a 20, 2 vezes 10, 20 volts. Então item correto, item B. Se ele quisesse aqui a DDP 2, se aqui é 20 e o total é 220, aqui vai ser 200. Tranquilo? Vamos para a próxima. Aqui nós temos, ó, associação de resistores agora em paralelo. Então, perceba a diferença. No resistor em paralelo, nós vamos ter novamente aqui a corrente fluindo no circuito. Corrente. E essa corrente, ao chegar nesse pontinho aqui, a qual nós vamos denominar de nó, esse ponto onde a corrente chega, a corrente agora ela vai se dividir. Então nós temos aqui, ó, aqui embaixo, a corrente I chega e agora vai virar I1, I2 e I3 alimentando o circuito 1, 2 e 3. Ou 4, 5, quantos elementos aí nós tivermos nesse circuito. Então, primeiro passo aqui, a primeira característica. A corrente aqui, ó, a corrente total, que é o I, ela agora vai se dividir de forma que ela vai ser a soma da corrente I1 mais I2 mais I3. Então, ó, corrente se dividiu, nós vamos ter I1, I2 e I3. No final, galerinha, no final aqui, elas vão se unir novamente formando o I. Ou seja, a corrente não é porque ela vai passar por um resistor que ela vai diminuir. Ela vai ser a mesma. Ela passa por um resistor e aqui nós vamos ter novamente o I. Então, a corrente no início, ela é a mesma corrente no final do circuito. Tranquilo? E a outra característica é que essa diferença de potencial U aqui, ó, ela vai ser a mesma nesses terminais, ó. Como assim, ó? A corrente, enquanto ela não encontrar nenhum resistor aqui, ó, nós vamos ter o mesmo potencial, ó. Não teve mudança nenhuma. Então aqui, se eu disser que aqui é o potencial A e aqui é o potencial B, aqui, ó, vai continuar o potencial A. E aqui, ó, perceba que também não teve mudança nenhuma, ó. Então aqui é o potencial B. Daqui para cá não teve mudança nenhuma, então aqui continua o potencial A. Aqui, ó, potencial B. Então, ó, essa diferença de potencial aqui, ó, ela é a mesma desse aqui, porque também não teve mudança, e é a mesma aqui embaixo. Então, a diferença de potencial ela é a mesma no circuito. Tranquilo? Então, diferença de potencial total, DDP total, ela é a mesma do DDP 1, o 2 e o 3. Tranquilo?
Então essas são as duas características do resistor associado em paralelo. Se nós pegarmos aqui, ó, sabemos que a equação é U igual a R vezes I. Se nós isolarmos o I e passarmos aqui, ó, o R está multiplicando, vem para cá dividindo, ó, vai ficar U sobre R igual ao I. Ó. Então nós temos aqui que o I total ele é a soma do I1 mais o I2 mais o I3. E nós temos que o I ele é a DDP dividido pela resistência. Então só essa equação ela vai virar essa daqui, demonstrando aqui facilmente. Ó. Nós vimos que a DDP total ela era I1 mais o I2 mais I3. E vimos também como U é igual a R vezes I, né? Isolando o I vai ficar U dividido por R, né? O R está aqui multiplicando, vem para cá dividindo. Então a DDP total, ela é o U total dividido pela resistência total. Então se você pegar todas as resistências, o total dela, nós vamos ter quem? O resistor equivalente. Igual, o I1 vai ser a DDP, nós vimos que a DDP ela era a mesma para todos os resistores. Então o I1 é U dividido pelo resistor 1, porque é somente naquele pontinho lá onde está o resistor 1. Mais o I2 vai ser U sobre o resistor 2. O I3 vai ser U sobre o resistor 3. Então, se nós colocarmos agora aqui, ó, U sobre resistência equivalente é igual... Nós temos U nos três membros, então vamos botar aqui em evidência. Ó, vai ficar, ó, 1 sobre R1 mais U... Perdão, 1, né? 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, aqui nós vamos ter, ó, U pode cancelar com U, né? Que vai passar para cá dividindo. Então, quando ele passar aqui, nós vamos ficar aqui apenas com... Deixa eu fazer aqui... Já coloquei aqui, né? Vai ficar 1 sobre o REC. E esse U aqui que está multiplicando pode passar para cá dividindo, né? Cancelar aqui desse lado. Então, aqui vai ficar 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. U dividido por U vai dar 1, né? Qualquer número por ele mesmo é 1, né? Então, ó, 1 sobre o resistor equivalente, então a fórmula vai ficar essa daí, ó. 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Esta é a equação da resistência equivalente em paralelo. Ó. Então você pega o número de resistores, pessoal, se for 4, bota os 4 resistores aí, ó. 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3 e assim por diante. Mas tem outras formas de você calcular. Você pode pegar assim, ó, aqui eu estou pegando todos os resistores, mas você pode fazer de 2 em 2. Se eu quiser fazer esse 2 primeiro e depois o resistor equivalente desses dois fazer com esse outro, também dá certo. Então se eu pegar aqui, ó, de 2 em 2, se nós resolvermos isso daqui, ó, nós vamos chegar nesta equação aqui. Então uma forma de você calcular o resistor equivalente é multiplicação dividido pela soma. Então, multiplicação pela soma é mais fácil de você calcular dessa forma. Então, só demonstrando aqui, ó, 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se eu for fazer de 2 em 2, né? Isso aqui só dá certo se for de 2 em 2, certo? Então, aqui, ó, 1 sobre resistor equivalente é igual... Na soma de fração, nós pegamos aqui o MMC entre esses dois, né? Que vai ser a multiplicação deles. Então, ó, R1 vezes R2 dividido por R1 fica R2. R2 vezes 1, R2. Mais R1 vezes R2 dividido por R2, sobra o R1. R1 vezes 1, R1. Então, se a gente fizer agora aqui o cruz credo, ó, pega esse daqui que está aqui embaixo, passa para cá, para cima, multiplicando. Então, vai ficar, ó, R1 vezes R2. Eu posso pegar esse que está aqui embaixo e trazer para cá, para cima, igual ao resistor equivalente. E esse que está aqui em cima, vir para cá, para baixo. O meio pelos extremos. A gente pode fazer aí, né, o cruz credozinho, ó. Trazer para cá, para baixo. Ó, tá lá em cima, vir para cá, para baixo. R2 mais R1 é a mesma coisa de R1 mais R2, né? 2 mais 3 é a mesma coisa de 3 mais 2. Então, aqui eu posso botar aqui, ó, R1 mais R2. Então, o resistor equivalente ele é a multiplicação dividido pela soma, ok? Aquela outra equaçãozinha, ó, né?
Então, a multiplicação dividido pela soma. Então, se eu quero saber o resistor equivalente desta associação aqui, ó, eu posso fazer multiplicação pela soma de 2 em 2. E esses dois vai ficar um só. E depois eu pego esses que ficaram e faço novamente multiplicação pela soma para eu achar a resistência equivalente. Tranquilo. Por último aqui, ó, essa equaçãozinha. Essa equação aqui, quando é que nós utilizamos? Quando nós temos uma associação com vários resistores iguais. Então aqui, ó, digamos que eu tenho um elemento, esse circuito aqui, ó. Eu tenho um circuito com um resistor de 6 ohms e esse outro aqui também 6 ohms. Quando os resistores forem iguais, a gente pode calcular o resistor equivalente assim, ó. Você pega o valor de uma resistência, nesse caso aqui 6, né? E divide por esse N, que é o N, o número de resistores que são iguais. Nesse caso aqui, 2. Se fosse 3 de 6, eu pegaria o valor de uma resistência que era 6, dividiria por 3 resistores iguais. Tranquilo? Então, é dessa forma aí, ó. Isso aqui também, como é que chega nessa forma? Por isso aqui, ó, se os resistores forem iguais, você vai chegar resolvendo igual como eu resolvi para chegar aqui. Aqui vai ser R e R, porque eles são iguais, né? Se você fizer aquela mesma relação, você vai chegar nesta equaçãozinha aqui, tranquilo? Beleza. Então, meus queridos, ó, se eu fizer aqui multiplicação pela soma 6 e 6, indo por essa relação, ó, a gente já faz de cabeça, ó. A gente pega o valor de 1, que é 6, divide pela quantidade dos iguais, ó. 1 é 6. Tem quantos iguais? Tem 2 iguais. 6 dividido por 2 vai dar 3 ohms. Agora, se eu quiser fazer multiplicação pela soma, não é 6 e 6? Então você faz, ó, multiplicação pela soma. Resistor equivalente. Multiplicação pela soma. 6 vezes 6, 36. 6 mais 6, 12. Simplifica aí, ó. Vamos simplificar aqui por 2 mesmo. Vai dar 18 e aqui 6, né? 18 dividido por 6, 3. Tranquilo? Então é outra forma de você calcular. Então, só voltando, vai ser o quê? 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. É a primeira forma de você calcular. Segunda forma de você fazer de 2 em 2. Vai ser um pouquinho mais demorado, porque você vai fazer com 2, depois você vai fazer com outro, mas é bem mais fácil, multiplicação pela soma. E por último, se forem vários iguais, basta a gente pegar o valor de 1 e dividir pela quantidade. Se eu tivesse aqui, ó, 5 resistores de 25 ohms, qual seria o valor da resistência equivalente? Então, ó, que tudo de 5 ohms, certo? Vou só repetir aqui os 5. Perdão, se fosse tudo de 25. Tudo de 25 aqui, ó. Qual seria o valor da resistência equivalente? Como eles são iguais, você pega o valor de 1 e divide pela quantidade dos iguais, ó. 1 aqui, ó, 25, quantidade dos iguais. 1, 2, 3, 4, 5. 25 dividido por 5 vai dar igual a 5. Se você quiser fazer o cálculo de 2 em 2 aí, ou fazer por essa forma aqui, você vai ver que o resistor equivalente aqui vai dar igual a 5 ohms. Tranquilo? Para frente. Associação mista de resistores. Essa associação é quando você tem em um circuito tanto associação em série como paralelo. Um exemplo, ó, aqui nós temos, nesse caso aqui, ó, nesse cantinho, uma associação em série. A corrente não se divide, ó. E temos também associação em paralelo, certo? Então, como é que fica aqui, ó? A forma de você resolver um circuito misto. Nós temos 3 passozinhos. Tem gente que, de tanto você fazer, já faz direto. Aqui, se você fosse fazer direto, ó, você resolveria logo aqui esse circuito aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, que está aqui 3 mais 1, que está em série, né? Vamos fazer aqui, ó, 3 mais 1 vai ficar um valor de 4 ohms, né? Então, esses dois aqui vai ficar um só, vou botar ele bem aqui, com valor de 4 ohms, né? Porque era 3 em série, ó, fica 4. Agora, esse de 4 ohms está em paralelo com esse de 4 ohms. Paralelo, e perceba que são iguais. Se são iguais, ó, a gente pega o valor de 1 e divide pela quantidade dos iguais. Tem 2 aqui iguais, ó. É isso? Então, pega o valor de 1, que é 4, dividido por 2, são iguais, vai ficar 2. Então, ó, entre esse e esse ficou um só de 2.
Agora, então isso aqui tudo agora morreu, ó. Ficou agora apenas esse circuito aqui, ó, vindo para cá e vindo para cá, ó. Então agora esse circuito está em série, ó, só tem um caminho. Então vai ficar 3, com o de 2, 5, com esse 4, 9. Então a resistência equivalente entre os pontos A e B é igual a 9 ohms. É uma forma de você calcular. Outra forma de você calcular é você seguindo esses passos aí, ó. Vendo aqui os passos aqui, nós temos o primeiro passo. É você identificar os terminais da associação, usando as letras A e B. Um exemplo aqui, ó, eu já tenho, né? Aqui os pontos A e o B, é o ponto de início e o ponto final, né? Identifique, segundo passo, os nós usando letras. Então, diferente de A e B, pode ser C, D, E, F, G e assim vai. Ó. Então, nós temos aqui, ó, bem aqui é um nó. Por que é um nó? Porque a corrente se dividiu. Corrente veio para cá e corrente veio para cá. Então, aqui é o nó. Aqui eu vou chamar de ponto C. Então, aqui essa corrente ela vai caminhar um circuito em série. Chegou aqui em outro nó. Então, aqui eu vou chamar de D. Certo? Então, o que é que você pode fazer agora? Redesenhar o circuito. É algo que você vai ter que aprender a fazer. Se você quiser. Nesse caso aqui está bem simples, mas tem outros tipos de circuitos que você vai ter que redesenhar. Como é que você faz? Você não quer o resistor equivalente não é entre A e B? Então você já bota aqui, ó, A e bota aqui o ponto B. Porque você quer entre A e B. E os outros nós que você encontrou aqui, você bota aqui no meio, ó. Aqui o C e aqui o D. Aí você vai redesenhar o circuito. Você vai fazer assim, ó. Vamos lá. Do A para o C tem um resistor de 3. Então vou fazer aqui, ó, do A para o C teve um de 3 ohms. Do C para o D tem um de 4 ohms, ó. Então vou fazer aqui um caminho aqui, ó, do C para o D tem esse caminho aqui, ó. Você faz como você quiser o desenho aí, certo? Tá aqui de 4 ohms. Só que aqui, ó, do C para o D aqui, ó, teve mais outro caminho, que é esse daqui, ó, pegando o de 3 e o de 4 e o de 1 aqui, ó, em série, ó. Então, do C para o D tem mais outro, ó, os dois aqui que estão em série, que é um de 3 ohms e outro de 1 ohm, em série, né? E por último, nós temos esse caminho aqui, ó, que é de D para B, que tem outro com 4 ohms. Agora, o desenho ele ficou bem mais fácil da gente resolver. Agora nós vamos, ó, identifique os tipos de associação entre os nós, se é em série ou paralelo, tá aqui, ó, entre os nós aqui, ó, bem aqui tem um nozinho, ó, tá se dividindo, né? Então, ó, o tipo de associação, ó, aqui tá em série, ó, aí a gente resolve, vai ficar um só e depois está em paralelo. Depois de resolver, vai ficar tudo em série. Vamos resolver passo a passo, ó. Substitua os resistores equivalentes até ficar somente os terminais A e B. Então vamos lá, passo a passo. Nós temos aqui o A, temos aqui, ó, esse de 3, chegando aqui no ponto C. Aqui eu vou resolver, pessoal, tá em série, ó. Se tá em série, eu vou ir apagando aqui, certo? Se tá em série, 3 mais 1, 4. Então, esse dali vai ficar com o valor 4 ohms. Então, aqui vai ficar um só de 4 ohms. Deu para entender aí? Agora, esse daqui está em paralelo com esse de 4 ohms. Em paralelo, eles são iguais. Então, basta a gente pegar o valor de 1 e dividir pela quantidade dos iguais. São dois iguais. Ó. Então, pega o valor de 1, que é 4, divide por 2, fica 2. Então, aqui, ó, do C para o D vai ficar somente 1 de 2 ohms. E do D para o B, nós vamos ter agora um de 4 ohms. Certo? Só separar aqui. Então aqui, ó, ficou assim. Agora perceba que está tudo em série. Se está tudo em série, a gente acha o resistor equivalente, que é simples, é só somar. Então o resistor entre A e B vai ficar um só. Que A e B vai ficar um resistor equivalente só, que é 3, mais 2, 5, mais 4, 9.
Então, igual àquele primeiro que a gente tinha feito. Entendido? Tranquilo? Então, assim a gente calcula, certo? Primeiro a gente encontra os nós, se precisar a gente redesenha. Nesse caso aqui era muito fácil, ó. Calcula que está em série, 3 mais 1, 4. Então vai ficar um só, é como se esse aqui morresse, e esse aqui vai ser agora o valor de 4. Então 4 está em paralelo com esse de 4, né? Simples, como são iguais, a gente pega o valor de 1 e divide pela quantidade dos iguais. Então vai ficar só um agora de 2, então isso daqui ficaria 2 ohms. E esse circuito agora aqui morreu, né? Porque o equivalente vai ficar um só. Então soma 3 mais 2, 5, com mais 4. Tranquilo, vamos para a próxima aqui, agora resolvendo a questãozinha do Enem, ó. 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. Tá aqui o circuitozinho. 3 lâmpadas idênticas. Então aqui ó, o resistor R e aqui também R. São 3 resistores iguais. A bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Ou seja, a corrente aqui vai fluir legalzinho aqui por esses fios. Um técnico faz uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A. Então ele vai prever a corrente elétrica aqui nos pontos A, B, C, D e E. Então está aqui cada ponto, respectivamente. E rotulou essas correntes de IA, IB, IC, ID e E. Então a corrente, ó, ela vai sair aqui do polo positivo, I, né? Perceba que essa daqui já é IA, ó, porque ela saiu, não teve mudança nenhuma, então aqui é IA. Polo positivo, polo negativo. Tranquilo. IB, ó, então quando ela chegar bem aqui no nó, a gente já sabe que se divide, vem corrente para cá e vem corrente para cá. A que passa aqui é IB. A que passa aqui não tem mais nenhum ponto, né? Então, aí diz aqui, ó, o técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são... Quais são as correntes que apresentam o mesmo valor? Eu disse para vocês, pessoal, que a corrente que sai, ela vai ser a mesma que chega no circuito no final. A corrente que inicia é a mesma que chega no fim. Então, o IA aqui, ele vai ser igual à corrente que chega, que é o IE, ó, o IE é o último. Então, eu posso afirmar que o IA, ele é igual ao IE. Posso afirmar. Perceba aqui que o IB, ele vai chegar aqui nesse outro nó e vai se dividir. Para cá, a corrente que vai passar por D, então para cá vem ID. E para cá vem a corrente que vai passar por essa lâmpadazinha aqui, né? E nesse ponto C, então aqui é o IC. Meus queridos, eu disse para vocês, se os resistores são iguais, as correntes elas vão se dividir igualmente. Então o IB chegou bem aqui, ó, e se dividiu. Se dividiu igualmente, então ID e IC são iguais. Então eu posso afirmar que o IC ele é igual ao ID. Então o item correto aqui seria o item E. IA é igual a IE, nós vimos aqui, e o IC é igual ao ID. Tranquilo? Questãozinha show de bola do Enem. Vamos aqui para uns exemplos para a gente fixar melhor esse conteúdo. Exemplos bem básicos para depois a gente ir para questões do Enem e vestibulares tradicionais. Exemplo 1. Nós temos aqui ó, uma associaçãozinha em paralelo. Então, em paralelo, basta a gente fazer o quê? Multiplicação pela soma, só calculando a resistência equivalente, ó, o REC. Resistência equivalente entre A e B, multiplicação pela soma, né? Resistor 1 vezes resistor 2, R1 mais R2. Vamos lá. Resistor 1, 4 vezes o outro que é 12, dividido por 4 mais 12. 4 vezes 12 vai dar 48. 4 mais 12, aqui é 12, né? Tem 2. 4 mais 12 vai dar 16. Simplificando tudo por 2, vai dar 24 em cima. 16 por 2, 8. 24 por 8 dá 3 ohms. Então aqui é a resistência equivalente nesse circuito. Aqui agora, eu vou ter que fazer aqui, perceba que tem 3. O que é que eu faço? Faço de 2 em 2. Vou fazer primeiro o resistor equivalente entre esses dois. Pessoal, se eu quiser fazer daquela forma que uso 3, 1 sobre resistor equivalente, é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, dá certo. Mas vou fazer aqui passo a passo, devagarzinho aqui, ó. Primeiro aqui, 20, resistor equivalente, multiplicação pela soma. Então vai ser 20 vezes 30 sobre 20 mais 30. 20 vezes 30, 2 vezes 3 dá 6, com 2 zeros, 600. 20 mais 30, 50.
60 dividido por 5 vai dar 12 ohms. Então, esses dois, galerinha, virou um só de 12 ohms. Aí, o que é que eu faço? Eu redesenho o circuito aqui, ó. Que bem aqui tem um de 10 ohms. Aqui em cima vai ficar um caminho só agora, paralelo com esse de baixo que ficou. Então, aqui, 20 e 30 ficou um de 12. Então, pronto, aqui 12 ohms, paralelo com esse de 60 ohms. Então, vamos calcular agora esses dois aqui, ó. Multiplicação dividido pela soma. Então, vou fazer aqui, como é 12 e 60, vou fazer aqui, ó. Resistor equivalente. 12 vezes 60 sobre 12 mais 60. Resistor equivalente é igual. 12 vezes 60 vai dar 720. 12 mais 60, 72. 720 dividido por 72 vai dar 10 ohms. Então, o resistor equivalente entre esses dois é 10 ohms. Aí agora o circuito ele vai ficar assim, ó. Redesenhando aqui para finalizar o A. Aí tem esse de 10 ohms inicial. Agora vai ficar em série, né? Porque esses dois aqui vai ficar um só. Até chegar ao B. Também de 10 ohms, porque era o resistor equivalente entre 12 e 60. Então, o resistor equivalente total no circuito, em série aqui esses dois, né? 10 mais 10, 20 ohms. Tranquilo? Vamos para a próxima aqui, ó. Então, esse desenho aqui, o que é que a gente faz? Calcula aqui primeiro, ó, o resistor equivalente aqui, ó, para poder ficar aqui tudo em série, beleza? Depois calcula aqui, ó, esses dois aqui, ó, em série, ó, vamos calcular esses dois aqui em série, para ficar um só e depois a gente calcular em paralelo, aqui, tranquilo? Então, vamos lá, calculando esse daqui primeiro, ó. Resistor equivalente aqui vai ser multiplicação pela soma. 6 vezes 3, 6 mais 3. 6 vezes 3, 18. 6 mais 3, 9. 18 dividido por 9, 2 ohms. Então aqui, pessoal, vai ficar um só de 2 ohms. Redesenhando aqui o circuito, ó. Temos aqui A. Aqui tem lá em cima 4 ohms. Entre esses dois aí ficou um de 2 ohms. E agora vai descer aqui, ó, tem 10 ohms. Chegando aqui nesse outro nó, né? Vamos resolver aqui, ó. 5 mais 7, que está em série, né? Vai ficar 12, né? Então aqui vai ficar um de 12 ohms. E esse aqui morreu, ó. Esse aqui morreu. Esse aqui também morreu. Ficou um só de 12. A soma, ó, tá em série. Agora esses dois estão em paralelo. Então a gente faz, ó. O resistor equivalente ali vai ser 12 vezes 4, paralelo, né? 12 vezes 4, sobre 12 mais 4. Resistor equivalente vai ser 12 vezes 4, 48, 12 mais 4, 16. Simplificando aqui por 2, né? Vai dar 24 por 8, né? Que dá igual a 3 ohms. Então, esse daqui, pessoal, ficou um só caminho agora de 3 ohms. Deu para entender, ó? Eu poderia aqui, ó, riscar tudo. E ficaria agora o quê? Só esse caminho aqui, só que de 3 ohms, entendeu? Então, vou pegar aqui, ó, o desenho aqui, ficou só um de 3 ohms, chegando assim ao ponto B. Então, agora está tudo em série, então basta a gente somar. Então, o resistor equivalente entre A e B é igual. 4 mais 2, 6. 6 mais 10, 16. 16 mais 3, 19 ohms. Tranquilo? Agora, meu querido, nós vamos aumentar aqui o nível aqui. Vamos redesenhar esse circuito, claro, né? Porque ele é um circuito que já não está tão simples assim para a gente. Então, é bom que a gente aprenda a redesenhar e resolver algumas questões que vêm aí pela frente. Ó, nós temos aqui, ó, como encontrar a resistência equivalente nesse circuito. Então, aqueles passozinhos lá. Primeiro nós temos aqui, ó, o A e o B. Depois nós vamos colocar os nós. Nos nós nós vamos colocar aquelas outras letrinhas, ó. Bem aqui, teve alguma mudança? Não, então aqui ainda é o ponto A. Daqui para cá, teve alguma mudança? Teve algum resistor? Não. Então aqui continua sendo o A.
Agora, meu querido, ó, bem aqui, então percebe isso aí, ó, não tem resistência, ó, então aqui é A. Agora, daqui para cá, ó, teve uma mudançazinha, ó, tem uma resistênciazinha e chega bem aqui, ó. Isso aqui quer dizer, pessoal, que esse fio aqui tá passando por cima, certo? Eles não estão se conectando. Então aqui, ó, tá passando, chega bem aqui no nó. Opa, aqui teve mudança, então aqui já não é o A. Então vou chamar aqui de C. Tranquilo? Daqui para cá, ó, opa, teve mudança, mas chegou aqui. Só que aqui, ó, é o mesmo potencial B, ó. Daqui para cá não tem mudança, tranquilo? Então pronto, onde a gente deveria colocar os nomes já tem, só o C aqui, ó. Agora eu vou redesenhar o circuito, porque eu quero a resistência equivalente entre os pontos A e B. Então tá aqui, ó, eu boto aqui, ó, o A e o B. E o outro ponto, qualquer poderia ser C, D, E, você iria colocar no meio aqui, certo? Como só tem um ponto, aqui o C. Agora nós vamos fazer as ligações, ó. Vamos lá, primeiro essa daqui, ó. Tem um caminho de A para C com um valor de 4 ohms. Então isso aqui eu já vou usar, ó, de A, fazer assim, ó, fazer um caminho assim, de A para C, 4 ohms. Tem outro caminho aqui, ó, de A para C, ó, tem outro caminho de 4 ohms, ó. Então vou fazer aqui, ó, outro caminho de A até C, também de 4 ohms. E agora ficou esse daqui, né? Aqui, ó, é de A para B, ó. Perceba aqui, ó, vem o A e chegou aqui até o B, ó. Então, de A para B tem outro de 4 ohms, ó. Então, de A, fazer a ligação aqui, ó, vindo por aqui, ó, por baixo, ó, de A até B. 4 ohms. Então, utilizamos agora esses três, faltam esse daqui, ó. Então, esse daqui é quem? É de B para C, né? De C para D, ó, de 4 ohms. Então, vamos lá, de C até B, ó, tem outro de 4 ohms. Agora sim, nós temos um circuito reorganizado que dá para a gente fazer facilmente, ó. 4 em paralelo com 4 a gente faz, ó, certo? Então, lembra daquela terceira lá, aquele terceiro tópicozinho lá, ele disse para a gente ver aqui, ó, entre os nós, né, como é que estão o circuito e resolver, ó. Então, paralelo, beleza? Então, vamos resolver aqui. Esse de 4 com esse de 4 vai ficar um só de 2, né? Porque são iguais. Quando são iguais, a gente pega o valor de 1 e divide pela quantidade dos iguais. Então aqui, ó, pega o 4, divide, são 2 iguais, fica 2, né? Então redesenhando aqui, ó, nós temos o A. Vai ficar aqui, ó, um caminho, né, de 2 ohms. Bem que era o C, né? Ponto C. Insere agora com esse 4 ohms. Pessoal, não posso fazer aqui, ó, esse insere já com esse, não, certo? Tem que respeitar aqui esse nozinho aqui, tranquilo? Então, chegando aqui ao ponto B. E aqui nós temos, né, do A para o B, outro com valor de 4 ohms. Então, vamos lá. Aqui agora está em série, ó. Então, a gente calcula, ó, em série, 4 com 2 vai ficar 1 de 6. Então, aqui nós temos A. Tem esse de cima aqui agora 6 ohms, que estão em série, de B, né? O Czinho agora ficou um caminho só. E aqui embaixo nós temos um com 4 ohms. Então agora, ó, em paralelo, a gente vai e resolve. Trazer bem para cá, certo, pessoal? Essa última solução aí. Multiplicação pela soma, né? Resistor equivalente vai ser 6 vezes 4, dividido por 6 mais 4. 6 vezes 4 dá 24, 6 mais 4, 10. Então, resposta 2,4 ohms. Então, o resistor equivalente aí dessa associação entre A e B é 2,4 ohms. Tranquilo? Show de bola? Vamos aqui agora para uma questãozinha do Enem, ó. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente, que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito, de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado
por meio de toque. Então perceba aqui, ó, a imagem, a partir daqui, ó, a imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B, aqui ó, os pontinhos A e B, representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Então se você tocar aqui, ó, o circuito ele fecha, se tocar aqui o circuito fecha, né? Mudando assim a estrutura do circuito. Aí ele vai falar assim, ó, qual é a resistência equivalente, então ele quer que você encontre a RECzinha aí, no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A. Então, ó, perceba que ele apertou aqui, ó, ele está apertando esse ponto A, né? Você está teclando aí, né, no seu smartphone e fecha esse circuito aqui no ponto A. Aí ele vai e pergunta qual é o resistor equivalente. Meu querido, aqui está aberto. Se está aberto, a corrente aqui ela vai fluir aqui, né? Correntezinha passando aqui por todo o circuito. Porém, não vai passar por esse localzinho aqui, ó, porque está aberto. Então, isso aqui a gente pode eliminar, certo? Então, o circuito ficou dessa forma, bem simples, ó. Então, como resolver? Resolve aqui, ó, esses dois que estão em paralelo. Quando resolver esses dois que estão em paralelo, eles vão ficar aqui, ó, em série, esses dois, e o circuito fica bem mais simples, né? Então, vamos lá. 4 em paralelo com esse de 4, como são iguais, a gente pega o valor de 1 e divide pela quantidade dos iguais. São dois iguais, né? Então, o circuito vai ficar assim, ó. Vai ficar um só agora de 2 ohms. Por quê? 4 em paralelo com 4, se você fizer, né? 4 vezes 4 sobre 4 mais 4, né? 4 vezes 4, 16. 4 mais 4, 8. Vai dar 16 por 8, 2, né? Então, basta você pegar o valor de 1 e dividir pela quantidade dos iguais. 4 por 2 que são iguais, fica 2. E agora está em série com esse de 4 ohms. Fechando aqui o circuito, né? Porque a gente não conta esse. Então, 2 em série com esse de 4, 6 ohms. Então, o resistor equivalente aí, ele é 6 ohms. Item correto, item 6. Na verdade, né? 6 kΩ, né? Eu não botei aqui o quilo, mas em todos tem. Beleza? A resposta vai dar 6 kΩ. Tranquilo? Questão boa, né? Agora, meu querido, essa questão aqui, ela é feroz. Essa questão aqui eu coloquei porque ela vai fazer com que a gente aprenda a redesenhar o circuito. Então vamos entender, foi também uma questãozinha do Enem. Então vamos lá, finalizando aqui, ó. Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseiras. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema foram utilizados 3 tipos de lápis diferentes, o 2H, HB e 6B, para efetuar 3 traçados distintos. Então temos aqui, ó, os 3 traçados aí, ó. Aí diz, ó, munido dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha, utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento para as resistências elétricas R, medidas com o auxílio de um ohmímetro, né, um medidor de resistência, ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Então tá aqui o desenho, ó. O desenho que ele fez foi esse, é o desenho do sorvete casquinha, né? Verificou-se que os resistores obedecem à lei de Ohm. Então vamos agora. Então aqui foi mais uma história, né? Então percebo que ele vai pedir aqui de você. Na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais A e B do desenho e em seguida conectou os terminais B e C. Então primeiro, ó, ele pegou aqui o ohmímetro e colocou nesses dois terminais, né? Imagine aqui, ó, veio aqui, mediu aqui e mediu aqui. E depois ele conectou os B e o C. Então ele pegou o ohmímetro novamente e conectou aqui, ó, o B e o C. Certo. Anotando assim as leituras resistência AB, então resistência entre A e B, e resistência de B e C. Ok, resistência total, né? Respectivamente. Ao estabelecer a razão resistência de AB, resistência total de A e B, dividido pela resistência total de B e C, qual resultado o estudante obteve? Então ele quer que você encontre qual o valor da resistência equivalente, certo? De A e B,
e divida pela resistência equivalente de B e C. Mas para isso, meu querido, a gente vai ter que redesenhar esse circuito, certo? Porque aqui, ó, tem série, tem paralelo, então vamos redesenhar. Aqui, ó. Vamos calcular primeiro o resistor equivalente entre A e B. Como é entre A e B, eu disse para você, você faz assim, ó, o A e coloca aqui o B. Então, aqui nós temos, ó, aqui, vamos redesenhar esse circuito, ó, tem o Czinho aqui, ó, que é outro terminal, né? Então, vou botar aqui o C. Então, agora vamos redesenhar. Do A para o B, vai ter um resistor de 20, ó. Então, vamos lá, vou desenhar aqui, ó, do A até o B. Do A até o B vai ter um resistor de 20 ohms. 20 kΩ. Vou botar aqui só o 20 ohms. Tá aqui. Agora, ó, de A para B, tem outro resistor de 5 ohms. Então, fazer aqui, ó, bem aqui ainda é o A, né? Então, de A até B, tem outro de 5 kΩ, né? Certo? Então, ó, perceba que aqui ainda é o terminal A, é o B, não teve mudança nenhuma, né? Tranquilo. Agora, de A para C, tem um de 10 kΩ. Então, aqui, ó, de A para C, tem um de 10 kΩ. E de C para B, tem outro de 10 kΩ. 10 kΩ. Tranquilo. Então, pronto, agora, vendo esse circuito, já dá para a gente calcular. Vamos lá, encontrar ele aqui, ó. Então, A, né? Esses dois aqui, meu querido, estão em série. Se estão em série, basta a gente, ó, somar, ó, 10 com 10, 20, né? Então, vamos aqui, ó, tem um ponto A. Então, tem um aqui em cima. Bem aqui tem um ponto B. Então, tem um aqui de 20. Tá aqui só 20 ohms, certo? Eu vou tirar o quilo no final. A gente resolve aí. Tem outro caminho aqui de A para B agora de 5 ohms. E tem por último aqui esse de 20 ohms. Tranquilo, 20 ohms. Pessoal, ó, perceba aqui que nós temos dois iguais, ó. Não precisa, como eles são dois iguais, dá pra gente resolver daquela forma do igual. Não precisa estar um aqui do lado do outro não, certo? Então, ó, tem um de 20 com outro de 20, vamos tirar o equivalente, ó. Então, basta a gente pegar o valor de 1 e dividir pela quantidade dos iguais. Então, o valor de 1 é 20, são dois iguais, né? Então, 20 dividido por 2, 10. Então, o circuito vai ficar, ó, A, vai ficar agora um de 10, até B, e esse outro de 5 aí, ó, 5 ohms. Então, vamos calcular agora a resistência equivalente. Agora não tem perdão não, é daquela forma mesmo, ó. Resistor equivalente de A e B é igual multiplicação pela soma. 10 vezes 5 sobre 10 mais 5. Resistor equivalente é igual 10 vezes 5, 50. 10 mais 5, 15. Isso aqui ficou meio... fazer... Daqui eu vou puxar para cá. Resistor equivalente A e B é igual a 10 vezes 5, né? 50. 10 mais 5, 15. Resistor equivalente de A e B. Se a gente simplificar aqui por 5, nós vamos ter 50 por 5 vai dar 10. 15 por 5, 3. Então, encontramos aqui o valor da resistência equivalente entre A e B, certo? Então, separar aqui. Tranquilo. Resistência equivalente entre A e B, já encontramos aqui, ó. RAB é 10 dividido por 3. Agora, meu querido, vamos redesenhar o circuito BC. Esse circuitozinho aqui, ó. BC. Então, se ele quer entre os pontos B e C, a gente já sabe, ó. Pega aqui, ó, ponto B e pega o ponto C. E quem vai ficar no meio agora é o A. Tranquilo? Então, se ele quer entre B e C, a gente faz desse esquema aí. Então, vamos lá. Entre C e B tem um de 10. Então, entre C e B... Vou fazer primeiro esses outros aqui. Entre C e A tem um de 10. Aqui, ó. C e A tem um de 10. Ohms, né? Quilo-ohm, vou botar ohms. Entre A e B tem um de 5, ó. Um caminho com 5 e um caminho com 20.
Então, entre A e B, ó, tem aqui um caminho com 5 e tem outro caminho com 20. Tranquilo? E por último, esse daqui, né, entre C e B tem um de 10, ó. Então, entre C e B, né, vou pegar aqui, ó, saindo do B e indo até o C, tem um caminho onde tem um resistor de 10. Então pronto, agora vamos resolver isso daqui, ó. Então calculando aqui, ó, entre esses dois, 5 e 20 está em paralelo, vamos resolver. Está em paralelo, multiplicação pela soma. Tá aqui, ó, resistor equivalente, multiplicação pela soma. 5 vezes 20, 5 mais 20. 5 vezes 20 vai dar 100. 5 mais 20, 25. 100 dividido por 25 vai dar 4. Então aqui ficou 1 de 4, né? 4 ohms. Então vai ficar aqui, ó, o ponto B. Aqui 1 de 4 ohms. E outro aqui de 10 ohms. Até chegar ao B. Em paralelo com esse daqui de 10 ohms. Então vamos aqui, ó. Esse daqui, ó, 4 está em série com o de 10. Se o de 4 está em série com o de 10, vai dar um só de 14. Então, vou apagar aqui, ó, esse daqui, redesenhar aqui. Vai ficar B. Aqui, 14. Até chegar, perdão, aqui é C, né? Tem B, aqui é C. Em paralelo com esse de 10. Beleza, então vamos calcular agora a resistência equivalente. Era 14 e 10, né? 14 e 10. Então, multiplicação pela soma. 14 vezes 10 vai dar 140. 14 mais 10, 24. Deixa eu só voltar aqui. É isso mesmo? 14 e 10. Isso mesmo. Aqui, 14 vezes 10, 14 mais 10. 14 vezes 10, 140. 14 mais 10, 24. Simplificando aqui, simplificar por 2 vai dar 70 e 12. Por 2 novamente vai dar 35 e 6. E agora é isso aí, não dá mais não. 35 por 6 é o resistor equivalente. Então, o resistor equivalente de B e C deu... Agora eu esqueci. Vou voltar aqui. 14 por 6 deu 14 vezes 10 sobre 14 mais 10, né? 14 vezes 10 vai dar 240. 14 mais 10... 14 vezes 10, 140, perdão aí, galera. 14 vezes 10, 140. 14 mais 10, 24. Simplificando, né? Ficou aqui 70, né? 70 por 12. Simplificando novamente, 35 por 6, né? Beleza, 35 por 6. 35 por 6. Tranquilo. Então, pronto. Achei aqui o de B e C. E o que ele queria nada mais era do que a divisão entre o resistor AB com o BC. Então ele quer essa divisão, ó. RAB, fazer bem aqui, ó. Então o que ele quer? O RAB dividido por RBC. O RAB é 10 por 3. Dividido por RBC. O RBC é 35 dividido por 6. Então, essa divisão aqui, ó, divisão de fração, né, repete a primeira, 10 por 3, e multiplica pelo inverso da segunda, 6 por 35. 6 dividido por 3 vai dar 2, né? Então, vai ficar o 10 vezes 2 dividido por 35. 10 vezes 2 dá 20, dividido por 35. Então, a resposta aqui, ó, nós vamos ter um 20 dividido por 35. Então, bem daqui vem para cá, ó.
20 dividido por 35, vamos simplificar. Simplificando aqui por 5. 20 dividido por 5 dá 4. 35 por 5 dá 7. Finalizando assim a questão, 4 dividido por 7. Tranquilo, meu querido? Então, questãozinha show de bola. Deu para você aprender a redesenhar o circuito. Então, se precisar, veja esse vídeo aí outras vezes. Mas é isso aí. Vimos aí tudo o que você precisa saber de associação de resistores. E bons estudos. Até a próxima. Valeu!